Me conta uma coisa, bem sinceramente. Aqueles planos ali do dia 31 já estão sendo colocados em prática? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A ilusão da virada do ano, as promessas e como isso está funcionando agora. Hoje é dia 8 de janeiro e eu acredito que muitas coisas já caíram por terra, já ficaram só no papel. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho bem importante, porque vai abrir um pouquinho nosso olhar de outra forma. Meu nome é Aline, bem-vindo ao meu canal, Aline Sem filtros, sem cobrança, somente vida real. E o canal aqui é pra gente trocar ideia sobre as coisas do dia a dia, sobre pensamentos, sobre as coisas que a gente sente mesmo de verdade. Então, vamos falar um pouquinho da ilusão da virada do ano, que no dia 31 ali, quando vai se aproximando, a gente cria, né? Porque acaba que tudo flui, a folga do trabalho, as compras de Natal, as festas, os encontros, tudo flui para que a gente vá criando uma nova esperança. Porque ali no final do ano, quando as forças estão se esgotando, que vem uma nova esperança, uma nova força, e vem as festas e a gente acaba criando uma expectativa. E com isso vem uma ilusão que o próximo ano vai ser diferente, porque o ano que passou não foi muito legal, mas esse ano vai ser melhor. E a gente começa a criar muitas expectativas, sonhos, planos. Alguns a gente põe no papel, outros ficam na cabeça mesmo. E a gente acredita de verdade que agora vai mesmo. Então chega o dia 31, os fogos e aquela coisa toda, e muita festa, muita espumante, brindes, e a gente acorda no dia 1º e tá tudo igual. Não teve mágica nenhuma, a família é a mesma, o casamento, o parceiro é o mesmo, a casa é a mesma, não teve mágica nenhuma. Não é mágica, não é nada disso. E eu me iludi muitos anos, achando que quando eu me acordasse no dia 1º, tudo ia ser diferente, que como um passe de mágica as coisas iam melhorar. Mas as coisas continuaram normal no outro dia, tudo funcionando, as pessoas trabalhando e as contas, né, inclusive, que é a parte principal, né, começaram a vir um pouquinho mais, claro, porque a gente acaba também se empolgando no fim do ano, e dá meio que um choque de realidade. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas dá um choque de realidade. E a impressão que eu tenho é que o ano anterior e os outros, a gente sente a mesma coisa, mas é aquela dor que a gente esquece, e aí no outro ano se repete. Ai, a gente esquece que no início ali a gente sentiu isso e a gente acaba repetindo. Porque isso acontece sempre, sempre aconteceu comigo, mas esse ano, agora de 2025, no final, quem acompanha meus vídeos já viu que eu tenho comentado bastante sobre algumas mudanças que eu comecei a fazer. E só que eu comecei a fazer, primeiro pensamento foi que vou fazer em 2026. Em novembro de 2025 eu pensando isso, mas eu pensei, não, isso aí não vai funcionar, vamos começar agora. Então, já em novembro, eu comecei a fazer muitas mudanças que foram bem importantes para mim, que foi mudar, encerrar minha empresa, que eu já comentei sobre isso em outros vídeos, que foi iniciar um curso de psicanálise e foi ter algumas atitudes, né, me afastar de algumas amizades, não participar de algumas festas que eu não queria de fim de ano, ter algumas atitudes que eu pensei que eu só ia começar a partir de 2026, eu já comecei a ter em 2025. Por que isso? Porque a gente sempre fica se prometendo que vai ser quando o ano começar, quando a semana começar, quando o mês começar, e assim a gente vai. Só que hoje já é dia 8 de janeiro,
Claro que o ano tá recém começando, mas o tempo tá passando depressa. E talvez ele sempre passou na mesma velocidade, mas a impressão que a gente tem agora é um pouco diferente, porque a gente está numa velocidade maior, com tudo mudando muito rápido, então a gente fica querendo acompanhar muitas coisas e cria expectativas e logo se frustra e fica apavorado e bota umas metas muito loucas, assim, muito grandes, e já no início ali já começa a desistir. Eu, eu tava na academia hoje e eu vi que tem muita gente começando, achei legal, bastante gente nova entrando, e isso é um ponto positivo, né? Sinal de que o que as pessoas estão se comprometendo no dia 31 já estão fazendo. Mas a realidade é que essa ilusão que a gente tem é coletiva, porque todo mundo se empolga, essa energia ela junta, né, entre muitas pessoas. A esperança é muito importante, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, sim, mas tem uma realidade que é muito importante a gente estar sempre lembrando. Nada vai mudar se a gente não mudar. Nada vai mudar se a gente não tiver outras atitudes. Nada vai mudar se a gente não fizer algo diferente, se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não mudar nossas atitudes, nossos pensamentos. Então, pode entrar qualquer ano, entra ano, sai ano e tudo vai se repetir, porque depende da gente. E às vezes é duro ouvir isso, porque a gente quer que aconteça algo assim espetacular, sabe? Porque às vezes a gente está numa situação tão complicada que só o milagre para salvar. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe disso, também é libertador, porque a gente sabe que depende da gente, a gente consegue. Eu sempre falo que a gente consegue, porque eu já tive inúmeros episódios, eu vou contar aqui. Vai ter muita história para contar. Eu já tenho 43 anos, então o que eu falar assim, eu já passei por isso. Gente, eu já passei por milhões de coisas. E olha que nem eu não acredito que eu passei. E não é me vitimizando, não. Eu acho que até foi muito maravilhoso ter passado por tudo que eu passei. Na hora que eu tava passando, obviamente que eu não gostei e que eu achava que não ia conseguir. Mas não adianta, não tem escapatória, gente. É só quando a gente mudar os nossos hábitos. E eu fui vendo isso agora. Então a mensagem desse vídeo é que assim, se tu já tá vendo que teve coisas que tu colocou no papel que já não estão acontecendo, tudo certo, a gente começou o ano agora. Mas continua, porque geralmente aquilo que tu é acostumado a fazer há muito tempo, tu sempre vai querer, entendeu? Porque é mais fácil, teu cérebro não quer gastar energia, ele quer que tu fique ali na zona de conforto, não porque ele seja teu inimigo, mas é que ele quer economizar o máximo de energia possível. Então tu vai ter que ser um pouquinho mais forte do que isso, né? Tu vai ter que facilitar algumas coisas do teu dia a dia ali, para que de fato tu consiga pôr em prática. Se tu colocou metas muito altas, dá uma ajustada. Porque assim, sonhos e metas são diferentes. Eu tenho sonhos grandes, né? Porque eu acho que a gente tem que sonhar muito alto, porque a gente merece muita coisa boa. Mas as metas, elas têm que ser um pouquinho fatiadas, assim, divididas, porque senão fica muito difícil, né? A imaginar que tu quer juntar, por exemplo, uma das minhas metas ali é juntar 10 mil reais, mas se eu pensar em juntar 10 mil reais, eu não tenho hoje. Mas se eu dividir esses 10 mil reais ao longo do ano, aí sim, muda, entendeu? Isso é a mesma coisa para tudo. Eu quero começar a ir na academia e eu preciso ir todo dia. Não, eu preciso ir no mínimo umas 3 vezes na semana.
mínimo, né, gente? 3 vezes por semana. Se a semana tem 7 dias, 3 vezes para quem nunca foi já é bom. Ah, mas eu preciso ficar 1 hora e pouco. Não, vai lá, faz 15 minutos, faz 30 minutos e tu vai aumentando, tu vai pegando gosto por aquilo. Isso realmente para tudo. Até para mudar hábitos em casa, sabe? Que é muito difícil. E eu já tive essa experiência aqui em casa com os meus filhos, questão de sono e eu durmo mais cedo, eles ficam até mais tarde, por causa de, né, internet, jogos de videogame, essas coisas todas. Mas chega um momento ali em fevereiro, quando volta às aulas, que as regras elas começam a ficar um pouco mais apertadas, né? E tem uma resistência. Tem uma resistência, às vezes tem um certo desgaste, né? Mas a gente tem que colocar as regras e a gente tem que ir colocando aos poucos para não ir de uma vez só para que a coisa funcione. Então, com isso, eu quero te dizer que o ano está recém começando, que a gente consegue fazer muita coisa. Nossa, a gente tem um ano inteiro pela frente, a gente consegue fazer muita coisa. Eu, inclusive, estou muito feliz, né, por estar conseguindo gravar os vídeos, por ter dado esse start, né, por ter criado coragem, porque eu acho que para mim, como pessoa, vai ser ótimo e eu quero conhecer outras pessoas, eu quero fazer novas amizades e eu tenho certeza que através aqui da internet eu vou conseguir fazer isso. E, e eu acho que qualquer coisa que a gente faz, que a gente planejou fazer, é um ponto pra gente naquele dia, sabe? E a gente tem que valorizar essas pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que a gente consegue os grandes resultados. Não é fazendo uma grande coisa, mudando, sabe? Não é emagrecendo 50 quilos, é emagrecendo um pouquinho cada vez, é começando um pouquinho, é aos poucos que a gente vai conseguindo, porque não é fácil, mas se a gente dificultar, fica mais difícil. Se a gente facilitar, a gente consegue aos poucos. E tenha certeza que esse ano e todos os outros, a tendência é que eles sejam melhores, sim. Mas isso tudo depende da nossa mente com certeza, dos nossos comportamentos, das nossas companhias, das nossas escolhas no geral. Então eu quero dizer aqui que arruma lá, dá uma ajeitadinha lá, uma ajustada nas tuas metas, se elas ficaram meio pesadas, tá sentindo isso? Vai aos poucos, vai por partes, tu vai conseguir sim, tenho certeza disso. Se tu quer criar um canal, cria um canal. Se tu quer gravar vídeo, já começa já gravando vídeo. Apareça, sabe? Se mostra. Se tu quer ir na academia, vai, sabe? Bota a cara e vai, porque assim, ó, o que a gente sente interno é muito legal. A gente sente que a gente é capaz, sabe? Dá um ânimo. E cada vez que tu conquista uma coisa, mesmo que seja muito pequena, te dá um gás para a próxima. Então, esse é o meu desejo, sabe? Que vocês consigam tudo que vocês desejem esse ano e os próximos também. Que a gente consiga aqui junto criar uma comunidade, como eu sempre falo, né? De pessoas que querem melhorar, que têm o interesse de aprender coisas diversas da vida, né? Trocar experiências, trocar ideias aqui, fazer amizades também, que é muito importante, e que juntos a gente consiga aprender muita coisa e chegar lá no final do ano e dizer, ó, consegui isso, consegui aquilo, sabe? Venci, porque vai chegar aqueles dias que a gente não vai estar com vontade, vai chegar aqueles dias que a gente vai estar meio cabisbaixo, meio triste, mas é nesses dias aí que a gente vai ter que botar uma energia maior e eu vou estar aqui para te ajudar, eu vou fazer o que eu puder para conseguir, né, de fato, que tu não desista. Então não desista,
vai firme, 2026 está só começando. Eu quero te ver lá no finalzinho desse ano, me falando aqui que tu conseguiu tudo aquilo que tu estava desejando, tá? Se gostou do vídeo, fez sentido para ti, compartilha, curte aqui o nosso canal, começa a seguir também, que é muito importante. Faça algum comentário que eu vou ficar muito feliz e vou responder. Um beijo e até o próximo vídeo.